a gente vai avançar na matéria para a gente poder adiantar e depois, na segunda-feira que vem, a gente dá prosseguimento, tá? Então, vamos lá. Aquisição de bens móveis e perda da propriedade é uma aula que vem logo após a uso capião. E nós vamos ver essa aula a partir do artigo 1260 e seguintes, que nós vamos falar sobre essa aquisição de bens móveis. Na aula passada, uma aula anterior à prova, a gente falou da aquisição de bens imóveis. E aí nós falamos da aquisição de bens imóveis, que é o registro de título, que é a acessão, tanto natural quanto artificial, a ilha, aluvião, avulsão, alvéolo abandonado, e a acessão artificial, que é plantações e construções. Até caiu na prova essa questão de construir no terreno da sogra, que não é bom, não é recomendável a gente construir em terreno alheio, porque tudo aquilo que a gente planta, constrói ou semeia em terreno alheio, a gente perde para o proprietário do terreno aquilo que a gente plantou e semeou. Então, hoje a gente vai ver a aquisição de bens móveis, tá? Então, primeiro, ocupação. Então, ocupação é eu me ocupar de alguma coisa, que nós vamos ver que a diferença entre coisa perdida e coisa achada. Já já nós vamos ver. Depois a gente vai falar de achado de tesouro, que está lá no artigo 1264 do Código Civil. A tradição, que é a entrega, que a gente já estudou sobre isso, que a transferência do bem móvel ocorre com a entrega, com a tradição. Beleza, Everton, obrigada, meu amor. Bem-vindos todos que estão aqui, Joel, Manuela, Caio, Érica, João, Gabriela, João Gabriel, Joel, Manuela, Margarete, Maria Eduarda Pinheiro, Tarcísio, Tiago Baraúna e Yasmin. Muito obrigada, meus amores. Vamos lá. A tradição, a especificação, a gente vai ver, né, o que é especificação, confusão, comistão e adjunção, que são nomes esquisitos, né, mas estão lá no Código Civil dos artigos 1272 a 1274, e a uso capião de bem móvel, que existe essa possibilidade, tá? Existe essa possibilidade, alguém me ligando, né? Que legal. Mas deixa eu voltar aqui. Existe essa possibilidade de uso capião de um automóvel, por exemplo, né? Só que não pode ser feito de forma extrajudicial. E a uso capião ela pode ser feita de forma extrajudicial, mas se tratar de um automóvel, não pode, né? Por exemplo, seu vizinho faleceu, aí não tem nenhum herdeiro, ele deixou o carro lá na garagem, então você pode, se porventura não aparecer nenhum herdeiro, não tiver inventário aberto, você pode usufruir daquele bem. Eu vou explicar isso e vou falar, só que não pode ser na via extrajudicial, e na via extrajudicial é só o uso capião de bens imóveis, tá? Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Muito bem. Então, vamos começar falando da ocupação. Então, está lá no 1263, aquisição de bens móveis. Ocupação, olha o que diz o 1263. Quem se assenhorar, assenhorar é pegar com as próprias mãos, de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Então, o que é a palavra defesa? Significa proibida, né? Forma originária de aquisição de propriedade, que é a ocupação, e ocorre quando alguém se apodera de algo que não tem proprietário. Então, a res nullius e a res derelicte são aquilo que a gente estuda lá no direito civil, parte geral, que são coisas, né? O que é a res nullius? Coisa de ninguém. O que é a res derelicte? Coisa abandonada. Res quer dizer coisa. E a res nullius, por exemplo,
O peixe está lá no mar, né? Então você vai sair para pescar. Aí você pesca o peixe. O peixe é res nullius, ou seja, ele é coisa de ninguém. Até que alguém se assenhore, alguém se aproprie, alguém se ocupe daquele peixe. Tanto que tem aqueles barcos pesqueiros que saem para pescar e aí eles se assenhoram, se ocupam daqueles peixes e vão vender na peixaria, né? Então é res nullius, coisa de ninguém, até que alguém se aproprie dele. E aí eu posso me ocupar de res nullius. E a res derelicta, que é a coisa abandonada. Então, se alguém escolheu abandonar alguma coisa, eu posso me ocupar daquela coisa, eu posso me assenhorar daquela coisa, tá? Então, a res derelicta é coisa abandonada, que é diferente de coisa perdida, tá? Então, vamos ter muito cuidado em relação a isso. Aquilo que eu falo para vocês em aula, né? Ah, encontrei um iPhone 15 na mesa de um restaurante. Alguém abandonou? Óbvio que não, né? Então, aqui alguém perdeu. Então, coisa abandonada é diferente de coisa perdida, tá? Então, a coisa perdida, ela deve ser restituída. A coisa abandonada, ela pode ser apropriada. Ah, professora, mas como é que eu vou saber se a coisa está perdida ou abandonada? Pelas características, a gente vai denotar se é coisa perdida ou coisa abandonada, até porque se apropriar de coisa perdida é crime, tá, pessoal? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aquele ditado que tem aí na sociedade, né? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, isso não vai funcionar no direito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque quem achar coisa perdida tem que devolver ao seu dono, né? E aqui no Brasil a gente tem um péssimo hábito de que a gente achou uma coisa, a gente fala, ai, alguém perdeu, eu vou ficar para mim. Não é assim, né? A gente tem que devolver ao seu dono. Por quê? Porque eu não sou dona daquilo. A pessoa não escolheu abandonar, ela perdeu. Então, se ela perdeu, eu tenho que devolver, tá? Então, olha o que diz o artigo 1233 do Código Civil. Quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Então, eu tenho que devolver, né? Um dia desses eu até falei na aula de obrigações. Eu fui na piscina do prédio, do condomínio, e aí eu deixei o meu banana boat lá embaixo da espreguiçadeira. Aí me esqueci, fui embora. Depois, lá pelas tantas, eu falei, caramba, eu esqueci o meu banana boat, que é o bronzeador, né? O protetor. E aí, quando eu voltei, não tinha mais, ou seja, alguém se apropriou. Então, gente, dentro de um condomínio, é o que eu falo, condomínio é um pequeno Brasil, né? Então, eu falei, meu Deus, isso não foi numa área pública, foi dentro do condomínio. E mesmo assim, alguém se apropriou indevidamente daquilo que não lhe pertence. Então, quando a gente achar uma coisa que não nos pertence, pertence a outra pessoa, a gente tem que devolver, né? E, ou, se não encontrar quem é o dono, entregar à autoridade competente. Eu sei que isso é mais complexo, né? Que ninguém vai lá na delegacia, olha, eu achei isso, mas precisa entregar à autoridade competente. Muitas vezes já aconteceu caso de a pessoa, por exemplo, no Uber, no táxi, esquecer mala de dinheiro, né? E aí o motorista precisa entregar. E esse motorista que entregar e a pessoa que encontrar um celular, uma carteira e devolver, ela tem direito a uma recompensa, né? Até uma vez eu me lembro que eu estava ouvindo Band News, eu estava indo dar aula na Estácio de Madureira. Aí o motorista de táxi estava ligando para a Band News falando: olha, eu a encontrei, um passageiro esqueceu aqui dentro do carro uma mala e com dinheiro. E aí eu falei: ele tem direito à recompensa de 5% do valor que ele encontrou, né? Conforme está previsto lá no artigo 1234, que é o achádego, tá? Então, guardem esse nome, achádego. O que que é achádego? É a recompensa que a pessoa vai ter por devolver
algo que foi perdido, tá? Então, olha o que diz o 1234. Recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Então, é o achádego. Tá? Um dia desses, a minha nora estava lá no shopping metropolitano com meu filho e com meu netinho, e ela achou um cachorrinho perdido. Alguém abandonou, na verdade, né? Ela levou para casa. É uma cachorrinha, deve ter mais ou menos 9 meses, um ano depois, gente, até. E tá lá na casa do meu filho até hoje, tá? Isso já tem uns 15 dias. Depois eu até vou compartilhar nos stories, porque eles estão cuidando da cachorrinha, ela deve ter menos de um aninho, e tadinha, né? Assim, foi achada, foi perdida? Não sei, né? Eu acho que alguém abandonou a cachorrinha. Eles levaram para casa para cuidar e estão lá divulgando, né? Quem quer adotar uma cachorrinha. Depois eu vou botar lá no Stories e vocês me ajudem a compartilhar. Pode usar o capim? Pode usucapi, né, Everton? Por quê? Porque coisa abandonada a gente pode usucapi. Então, tem gente que até registra, né, cachorro, porque a gente tem. Eu tive uma cachorrinha que ela era uma poodle toy muito bonitinha, que eu adotei ela. Eu até fiz uma certidão de nascimento para ela. E hoje você pode, né, registrar no RTD, que é o Registro de Títulos e Documentos, é, a certidão de nascimento do seu cachorrinho. Então, pode usucapiar ela assim. Eu vou colocar até nos stories, né? Então, achou coisa abandonada, você pode se apropriar. Muito bom, adorei, adorei. Aí o link com o que a gente está falando, né? Isso é muito legal. Isso é bom saber, né? Por quê? Porque às vezes, gente, as pessoas elas escolhem abandonar, né? E aí você precisa ter essa consciência. No próprio Barro World, né? Que a gente tem aula no Barro World, lá no estacionamento tem vários carros que estão lá abandonados. Então, de repente, levantar pela placa do carro quem é o dono, se tem multa, se tem IPVA, e aí até a gente verificar se tem prescrição. Lembram que eu falei para vocês? Eu acho que foi na aula de obrigações, que eu falei para vocês, às vezes você vai se apropriar de um imóvel, de um automóvel, perdão, e aí você precisa ver a quantidade de multas, qual é o valor das multas, quanto tempo que o Detran não cobra, ou a questão do IPVA, né? Então, pode sim se ocupar daquele bem, usufruir daquele bem e pagar todos os impostos atrasados e multas porventura atrasados, sendo que a prescrição para cobrança de dívidas é de 5 anos. Então, se já tiver passado 5 anos, não tiver sido cobrado aquele valor, pode sim alegar prescrição como matéria de ação e não como matéria de defesa. Olha, eu quero usufruir desse bem, vou pagar os últimos 5 anos, o que passar de 5 anos eu não vou pagar porque a dívida está prescrita. Tá? Então, seria. Gente, quem está com o microfone ligado, dá uma olhadinha aí, tá? Para não atrapalhar. Ângela, querida, abriu câmera. Beijo, meu amor, bem-vinda, muito bom ter vocês aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, qual é o nome da recompensa que alguém recebe por devolver uma coisa achada? Achádego. E não pode ser inferior a 5% do valor do bem que foi devolvido, tá? Então, isso a gente pode, inclusive, divulgar nas nossas redes sociais, como um conteúdo informativo para as pessoas saberem, né? Então, por exemplo, se a dona da cachorrinha, que a minha nora encontrou lá, zanzando pelo shopping metropolitano, na porta do shopping metropolitano, for encontrado, assim, ela devolve e a pessoa paga ela a recompensa do achádego, que é 5% do valor do bem, mais as despesas, porque, afinal de contas, eles estão tendo despesas, né? De alimentar a cachorrinha, dar banho. Ela até conseguiu um banho gratuito, porque alguém se comoveu e o pet shop deu o banho. Mas, cara, que loucura, né? A pessoa abandonar um cachorro assim, né? Mas ok.
Acontece, né? É raro, mas acontece com frequência, que é aquilo que eu falo para vocês. E o artigo 169, inciso 2 do Código Penal, prevê que é crime também se apropriar de coisa achada. Então, a gente tem que devolver aquilo que a gente achou. Olha o que diz lá. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro no prazo de 15 dias, vai responder por crime. Tá? Claro que é crime de menor potencial ofensivo, mas não deixa de ser um crime. Tá? Então, o artigo 169, inciso 2 do Código Penal, não pode se apropriar de coisa achada, porque isso se configura crime. Então, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, isso é lenda urbana. Tem que devolver ao seu legítimo dono. É mania de brasileiro de falar: achei um óculos, achei um celular. Ninguém acha celular, ninguém acha óculos, alguém perdeu. Então, tem que devolver ao seu legítimo dono. A gente só deve querer aquilo que nos pertence, aquilo que a gente conquistou, né? Então, vamos devolver aquilo que a gente achou. Muito bem. Segunda forma de aquisição de propriedade móvel é o achado de tesouro. Está lá no artigo 1264 e seguinte. É meio que um nirvana do legislador, né? Porque é muito pouco provável que isso ocorra. Mas se acontecer, a gente sabe como vai proceder. Tá? Então, olha o que diz o 1264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto, e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Então, vamos supor que eu compre uma casa antiga e eu contrate um empreiteiro, né, uma empreiteira para fazer as obras, ou um pedreiro. Olha, você vai fazer a obra aqui em casa, você vai derrubar aquela parede, aí na hora que o pedreiro está lá derrubando a parede, ele acha um baú com joias, com dólares, com ouro. Então, como foi obra do acaso, eu fico com 50%, ele fica com 50% daquilo que ele achou. Tá? Então, assim seria. Mas se eu já compro o imóvel com a intenção de achar um tesouro, aí é diferente. Tá? Como, por exemplo, aquele empresário que comprou a casa do Pablo Escobar, que é o maior traficante, né, da Colômbia, que foi morar em Miami. E aí o empresário comprou a casa que foi do Pablo Escobar e quis achar. Então, ele comprou com esse propósito. Ele contratou uma empreiteira para lá procurar no fundo da piscina, nas paredes, para ver se tinha dólar escondido. Então, aí, neste caso, não seria obra do acaso, não seria serendipidade. Serendipidade é o acaso, tá, gente? Então, assim, ele comprou com aquele propósito, então não dividiria o valor, ficaria tudo para ele. E eu coloquei aqui para vocês que a serendipidade, que é algo que eu gosto muito disso, sabe? A gente deixar acontecer. Serendipidade é o acaso. Serendipidade é aquilo que a gente não planejou, mas acontece, porque tinha que acontecer. Né? Então, por exemplo, o fato de eu ter encontrado vocês, a turma ter dividido, a turma da Tom Jobim, por exemplo, dividiu. Aí nós nos encontramos, nos conectamos. Então, a gente pode dizer que é uma serendipidade? Pode, né? Mas a gente precisava se conhecer, a gente precisava se conectar de uma certa forma. Então, a serendipidade é aquela música dos Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, a gente se distrai e as coisas acontecem. Porque, por exemplo, se a gente fala assim, hoje eu vou sair para encontrar o amor da minha vida. Não é assim. As coisas vão acontecendo, vão fluindo. A gente tem que ser mais leve, né? Ser mais leve
e deixar as coisas acontecerem. Então, é isso que diz aqui a serendipidade, que é o acaso, né, que independe da vontade humana. Então, quantas vezes a gente saiu, eu mesma, às vezes eu ia correr na praia, aí estava correndo um dia, aí encontrava um dinheiro, encontrava isso, encontrava aquilo. Então, a gente, às vezes, encontra, igual sorteio, né? Eu já fui sorteada no Recreio Shopping, no Dia das Mães. Eu fui com a minha filha, já tem muito tempo isso. Foi em 2012, 2013, por aí. Aí eu participei do sorteio do shopping, aí eu ganhei o sorteio, que era um voucher de R$ 5.000 na época, né? E aí você podia gastar R$ 5.000 no shopping. E aí eu entrei na CVC, aquela empresa de viagem, e eu comprei uma passagem para Londres, para mim e para o meu marido. Claro que não deu, né, para 2 passagens, mas eu fui lá e adquiri. Até a menina do marketing falou: Caraca, que ideia legal que você teve, né, de comprar uma passagem. Que geralmente a pessoa compra televisão, geladeira, fogão. Eu comprei a passagem para Londres. Por quê? Porque, de alguma forma, eu estava merecendo aquilo, né? Então, às vezes as coisas acontecem de ruins e de boas, né? Ruins e boas, mas a gente precisa saber aproveitar sempre o lado bom da vida, né? Sempre vai ter o lado bom, mesmo que a gente não enxergue, né? Mas por isso que o achado de tesouro é um ato-fato, que é aquele que independe da vontade e que pode sim a gente se apropriar daquele achado de tesouro, tá? Então, o achado casual de um tesouro gera a obrigação de entregar metade ao dono do imóvel em que se achou. E o artigo 169, inciso 1, também prevê como crime se apropriar de achado de tesouro, né? Quem acha tesouro em prédio alheio, lembrando que prédio no direito civil é imóvel, tá? E se apropria no todo ou em parte da cota que tem direito o proprietário do prédio, também comete crime. Então, não é para se apropriar sem dar metade para o dono do imóvel, tá? Então, esse pedreiro que está lá quebrando a parede e ele encontra o tesouro. Olhei para o céu agora, gente, a lua tá lá, né? Olha que linda. Ela tá minguando, mas ela tá no céu. Depois vocês olhem para o céu e vejam a lua, né? Mas tá bom, meus amores, vamos lá. Então, o achado de tesouro também é uma forma de aquisição de propriedade móvel. A terceira é a tradição, que é a entrega. Então, a gente sabe que a propriedade imóvel, a gente adquire propriedade imóvel quando a gente registra o título translativo. E a tradição é a entrega. Então, não é no momento do contrato, não é no pagamento do preço, é na entrega do bem. É na entrega do bem. Olha o 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. E aí a gente já falou um pouco sobre a posse, né, o momento da transmissão da posse, e aqui eu repiso isso com vocês. Olha que interessante, tá? Então, ela pode ser efetiva, que é real e material. Eu vou mandar vou colocar no arquivo, tá, pessoal? Esse material que eu estou usando hoje para vocês, para depois consultarem. E todo o material, a partir de agora até o final, eu vou compartilhar com vocês no Teams, nos arquivos, para que vocês tenham esse material para a nossa segunda etapa, a nossa V, que vai ser lá no dia 3 de junho, tá? Nossa V já está marcada, 3 de junho, vamos fazer a nossa V. Daqui a um mês, mais ou menos, né? Que hoje é dia 30, então temos mais 5 aulas aí até a nossa V. Então, efetiva, o que, que é a entrega, a tradição efetiva? É a entrega real e material, é a entrega efetiva do bem imóvel. Então, você comprou um Lulu da Pomerânia? Toma aqui. Você comprou o automóvel? Toma aqui. Você comprou uma bolsa? Toma aqui. Você comprou um celular? Aqui. Então, é entrega real e efetiva daquele bem. Simbólica, entrega da chave do automóvel.
Né? Tem gente que fala assim, ó, eu vou vender meu automóvel, posso ir dirigindo até o cartório? Eu falo assim, não, muito obrigada, né? Porque não é para você dirigir, porque o automóvel não é seu, ainda. Então a gente vai para o cartório, eu vou dirigindo meu carro, a gente assina lá o documento, que hoje é até feito online também, né? Mas, gente, isso é muito complexo. Antigamente, né, que não tinha Pix, que não tinha TED, a pessoa vendia o carro, eu me lembro disso, né? Que meu pai uma vez vendeu um carro, nossa, isso já tem, sei lá, 30 anos. É, aí ele foi para o banco e o cara foi sacar o dinheiro para pagar o meu pai. Aí ele falou: posso ir dirigindo porque o carro já é meu mesmo? Aí o meu pai, não. Eu vou dirigindo, você pega o dinheiro e você me paga e aí eu te entrego o carro. O que que aconteceu? O cara foi lá, sacou o dinheiro, trouxe o dinheiro vivo. Na porta do banco ele foi assaltado. E o meu pai vendo tudo aquilo, ficou desesperado. E o cara foi assaltado, né? Ou seja, olha a situação. Por quê? Porque meu pai estava lá no carro esperando o dinheiro, ele veio com dinheiro, foi assaltado, sem dinheiro, e aí? Como é que fica isso? É muito complexo. E óbvio que a gente sabe que saidinha de banco, né, a pessoa tem o direito de ser restituído através de uma ação de reparação civil, porque se foi o assalto na porta do banco, o banco tem responsabilidade, assim como no caixa eletrônico também. Tá? Há casos e casos, mas, em regra, tem direito sim à reparação civil. Tá? É, consensual ou ficta, a gente já falou sobre isso, né, do constituto possessório e da traditio breve mano. Falei isso na hora que eu expliquei para vocês a entrega da posse, a transmissão da posse. Então, aqui se operacionaliza de uma forma muito parecida. Tá? Então, o constituto possessório, o proprietário vende e permanece com o bem. Então, se o imóvel necessita de cláusula constituinte, que eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, estou vendendo meu imóvel para a Ângela. Aí eu falo assim, Ângela, eu só vou te entregar o imóvel em julho, porque a gente entra de férias, então vou terminar o semestre, então nós vamos colocar uma cláusula constituinte de que eu vou permanecer no imóvel. Tá? Então, assim pode acontecer também. Se tratar de imóvel, tem que ser registrado isso na escritura pública, tá? Então, possuir em nome próprio e passa a possuir em nome alheio. Eu expliquei isso para vocês, tá? Então, o imóvel é meu, estou vendendo para a Ângela, coloco a cláusula constituinte de que no dia 30 de junho eu vou entregar ela, ou dia 30 de julho, mas ela é a nova proprietária porque ela registrou o imóvel em nome dela, mas eu continuo na posse do bem. Então, eu possuía em nome próprio, passo a possuir em nome alheio. E a traditio breve mano é o contrário, que eu até falei para vocês, é o locatário que passa a ser proprietário. Possuidor de coisa alheia passa a possuir em nome próprio, o locatário que adquire o bem. Tá? Então, só lembrando para vocês essas nomenclaturas, porque o direito ele está repleto de expressões que a gente não entende às vezes, né? Mas estou explicando. O constituto possessório tem que ter a cláusula constituinte se tratar de um imóvel. E a traditio breve mano, que é a possibilidade de eu, locatária, me tornar proprietária de um bem. Tá? Então, pode acontecer também desta forma, ok, pessoal? Qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar aqui. Bom dia a todos que estão chegando aqui. Muito bom ter vocês aqui. Quarta forma de aquisição de propriedade móvel, especificação. Olha o que diz o artigo 1269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima, em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. E é claro, gente, em determinadas situações, por exemplo, um escultor, ele vai comprar uma peça de mármore. Gente, alguém está com o microfone ligado. Ele vai fazer uma escultura naquela peça de mármore, né? Então, a gente
ele vai fazer coisa nova ali dentro daquela especificação. O couro vai sair o sapato, a tela uma pintura. Então, especificação significa que a pessoa vai pegar uma matéria-prima e ela vai transformar aquela matéria-prima em outro objeto. Nós, por exemplo, advogados, somos especificadores da norma, né? Por quê? Porque a gente pega a lei fria e estática, a gente transforma em argumento para ajudar os nossos clientes a obter uma solução, né? Então, isso também a gente pode ampliar o conceito de especificação para a gente colocar que o advogado é um especificador, né? Então, olha o 1270. Se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Aqui eu coloquei Davi de Michelangelo, né? Aliás, gente, onde está a escultura original de Davi de Michelangelo? Vocês sabem? Onde está a escultura original? Tem várias réplicas, né? Ao redor do mundo, mas a original fica onde? Alguém sabe? A aula da prof. Ana Cris também é cultura, né? A original tá em Florença, Firenze, né? Na Itália. É uma igreja linda, né? Que fica lá a escultura do Davi de Michelangelo. O original fica lá, tá? Na cidade de Florença, Firenze, na Itália. E tem várias réplicas, né? O Museu do Louvre onde também tem a réplica lindíssima de Davi de Michelangelo, que é uma escultura que foi esculpida numa peça de mármore. Então, eles são especificadores. Então, tem como eu voltar a um barro, por exemplo, eu vou fazer um vaso de barro. Inclusive, Ângela, depois eu vou conversar com você, porque eu tenho vários insights, né, sobre o que nos acometeu, e eu tenho uma. Depois eu converso particularmente com você a respeito de cristal quebrado, né, de porcelana quebrada, porque nós duas somos cristais que fomos quebrados, né? E quando a gente fala de cristal quebrado, ele nunca mais volta a ser o que ele era, mas tem uma forma assim de se refazer uma porcelana quebrada. E depois eu falo particularmente que foi um insight que eu tive e isso vai para o meu livro, né? Porque eu estou escrevendo um livro sobre o luto, que é o preço que se paga por amar. Já escrevi um artigo sobre isso, que está no Reflexões Femininas. Inclusive, pessoal, eu convido vocês a participarem, tá? Depois eu vou até levar na aula. É lindo esse projeto, tá? E tem dos homens também, tem das mulheres e dos homens. E nesse volume 6 eu escrevo sobre isso. O luto é o preço que se paga por amar, porque quando alguém morre e a gente não ama, a gente não vai atravessar o processo do luto, a gente não vai sofrer, né? Porque é aquilo que eu falo, muitas mortes são estatística. Uma morte é tragédia, dependendo de quem seja e com quem aconteça, né? Então, muitas vezes as pessoas banalizam a morte, mas só sofre e só passa pelo luto quem ama, né? Então, isso é muito interessante, eu falo aqui nesse livro. Depois eu vou levar para vocês darem uma olhadinha. E também, se quiserem participar do projeto, vou colocar lá no grupo também, tá? É das mulheres, tem dos homens e das mulheres. É muito lindo. Então, vamos lá. A lei faz prevalecer a criatividade, o trabalho intelectual, o manual, os talentos e os dons. Que isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, se eu der aqui uma tela de pintura para cada um vai pintar de um jeito. E tem gente que não tem o menor talento para pintura. Eu, por exemplo, eu não tenho talento para desenhar. Tenho talento para outras coisas, e cada um tem os seus talentos. Só sabe a intensidade da dor é quem sente. Exatamente, Joel. E a gente precisa se permitir sentir para saber administrar, né? Porque muitas vezes a gente quer omitir que a gente está sofrendo. Ah, não, eu não estou sofrendo, mas a gente tem sim que sentir
e se permitir a sentir para poder administrar, né? E só sabe quem sente, efetivamente, porque o outro banaliza. Às vezes fala assim: ah, professor, você está rindo, você não está sofrendo. Gente, que absurdo, né? Isso é uma agressão, né? Uma violência psicológica, inclusive, mas deixa estar, né? Então, as pessoas são cruéis, né? Elas não sabem o que se passa dentro da gente, só sabe quem sente. Isso é muito real, meu amor. Muito obrigada pelas suas palavras. E aí, pessoal, assim, a lei faz privilegiar e ela privilegia a criatividade, o talento, a propriedade intelectual. A gente sabe que a propriedade intelectual ela é uma propriedade intangível. Não tem como a gente tangibilizar isso, né? Mas isso é reconhecido pela lei. Aqui, especificamente, aí no caso da especificação, mas a gente tem vários exemplos, né? De, por exemplo, eu sou compositora de uma música, eu sou autora de um livro, é o que eu falo aqui no livro, tem ISBN. O ISBN é o quê? O International Standard Book Number, que identifica o autor e a obra internacionalmente falando. Então, isso aqui é direito autoral. Por quê? Porque saiu, é uma obra do espírito, é uma obra do intelecto, né? Você produziu, então a pessoa tem que respeitar, tanto que se alguém for citar alguma coisa que foi escrita num livro, você tem que dizer a fonte. Lá na aula no curso de escrita, eu falo sobre isso, sobre a importância do direito autoral, que plágio é crime, né? Então, a gente precisa privilegiar, sim, as obras do intelecto. Então, por isso, a propriedade intelectual ela é respeitada na lei e no direito. E aqui a especificação também. O parágrafo 2º diz assim, ó, em qualquer caso, inclusive da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie é nova, será do especificador se o valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. Parece com a seção, né? Porque quando você constrói em terreno da sogra, você perde para a sogra o que você construiu. Mas se o que você construiu exceder consideravelmente o valor, você pode adjudicar para si. A mesma coisa aqui, tá? Então, alguém entregou erroneamente, até caiu na prova da OAB isso, tá? Entregou erroneamente várias placas de mármore, e aí na fábrica lá, né? No estabelecimento comercial de algum escultor, e aí ele produziu uma escultura. E é óbvio, gente, que uma escultura que foi feita, né, por um artista, ela vai ter um valor muito maior do que o mármore em si, né? Então, se o que ele produziu, o que ele especificou, através daquela matéria-prima, exceder o valor da matéria-prima, ele pode sim adjudicar para si aquele bem, tá? Porque isso já foi objeto de uma prova antiga, tá? Da OAB, porque agora o critério da FGV é outro. Até a Ângela estava lá comigo, alguns alunos estavam assistindo a live que eu fiz na sexta-feira, que a Estácio me convidou, a Edux, né? Que a Edux é a mantenedora da Estácio, é a holding, né? Que junta Ibmec, Estácio, Wyden, Damásio, e aí eu fiz uma live sobre as questões de direito civil. Inclusive, pessoal, quem quiser, eu coloquei lá no meu Instagram o post, né, da live que eu fiz. Não tenho a gravação, essa gravação é só para quem assistiu ao vivo, mas eu tenho o material. Se vocês quiserem, vai lá no post, curta e coloque eu quero, que eu mando para você pelo Google Drive, tá? Eu já mandei para a Ângela também. E aí, gente, tanta coisa, né, que a gente tem para estudar, e aí a gente refresca a memória, na prova da UAB é só uma fase, a gente vai fazer, no nono período vocês vão fazer prova da UAB, e oxigenar os ares, revisar conteúdo, atualizar, mas aqui a gente está na graduação, e com isso eu sou super minuciosa em todos os aspectos do Código Civil para comentar com vocês, para que vocês tenham um conhecimento pleno de tudo aquilo que está previsto no código, tá? Quinta forma de aquisição de propriedade móvel: confusão, comisão e adjunção. São nomes diferentes que muitas pessoas ainda nem
ouviram falar, né? Mas vamos lá entender o que é isso. Então, estão nos artigos 1272 e 1274. Então, a aquisição que deriva da acessão de móvel a móvel, confusão, mesma espécie, mistura de coisas líquidas, por exemplo, biodiesel, ele é a junção de óleos minerais e vegetais. Então, aí a gente tem a chamada confusão. Não vamos confundir com a confusão do direito das obrigações. Lá no direito das obrigações, a confusão ela ocorre quando, ao mesmo tempo, você é credor e devedor, tá? Então, não vamos confundir com a forma de extinção da obrigação. Então, lembram que eu falei para vocês da confusão, quando se confunde credor e devedor na mesma pessoa. Aqui a confusão é a junção de a mistura de coisas líquidas, tá? Então, eu dei o exemplo aí do biodiesel com óleos minerais e vegetais. Combustão é reunião de coisas sólidas. Exemplo, areia, terra e cimento, que formam o embolso, né? Areia, terra e cimento são coisas distintas, mas que, se juntar esses três elementos, formam um embolso que vai cimentar aquela casa, vai servir de base para a construção de um prédio, de uma casa. Sal e ureia, que é ureia, não é areia, tá? Sal mais ureia, não é areia, que alimenta o gado. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Então tem um errinho aqui, é sal mais ureia, porque quem tem fazenda, quem cria gado, junta o sal com a ureia para alimentar o gado. Que coisa louca, né? Então o gado, ele é alimentado, né, com aquelas pastagens e sal e ureia, tá? Então, isso se chama combustão. E o que é a adjunção? A adjunção é a justa posição de coisas sólidas. Por exemplo, eu compro um anel e coloco uma sobreposição de um rubi, que a cor do direito é vermelha, né? Então, na formatura, até o meu filho Bruno que me deu o anel de formatura. Eu me formei quando ele tinha 3 aninhos de idade. E aí eu tenho até uma foto. Vou até colocar hoje lá nos stories essa foto. Está no meu Instagram. Ele me abraçando, me entregando o anel de formatura. Foi ele que me deu esse anel. Então, a justa posição, a adjunção é justamente essa justa posição de coisas sólidas uma sobre a outra, né? Então, é um anel de ouro que eu coloco o rubi, coloco os diamantes. No dia da formatura de vocês, tomara que alguém seja tocado para entregar o anel de formatura, né? Que é uma simbologia muito linda do anel de formatura do direito, que é com o rubi, que é a cor do direito. Outro exemplo são as etiquetas para serem acrescentadas aos produtos. A gente sabe que, às vezes, a etiqueta ela vale mais até do que o produto, né? E, às vezes, por exemplo, você compra um sapato na Schutz, na Arezzo, ele é um valor. Mas você vai na Renner, é o mesmo sapato, só a etiqueta que muda. Tá? Eu já vi isso. Tá? Então, você compra na Schutz, na Arezzo, aí você vai na... Tem até uma sandália, até que eu tenho uma sandália da Schutz, que eu já fui dar aula com ela, uma pretinha com um salto meio quadrado, assim, locado. Essa sandália tem uma versão na Renner. Aí tá lá, Visano, que é a etiqueta que coloca na sandália, mas é a mesma sandália, né? Só que na Schutz é 3 vezes mais do que na Renner, né? Mas a sandália é idêntica. E daí, o que vale ali é a etiqueta, né? Que eu falei, caramba, é a mesma sandália. Então, isso seria uma adjunção, que é a etiqueta que é sobreposta a um produto, tá? Então, eu expliquei aqui para vocês as diferenças entre confusão, combustão e adjunção que estão previstas no Código
Claro, gente, que na vida prática isso não tem muita relevância, mas atentem-se a esses nomes, porque a OAB muitas vezes não quer saber o que o aluno sabe. Ela quer saber o que ele não sabe, né? Então vai perguntar umas coisas diferentes para servir de casca de banana, né? Para a pessoa, não, fiquei reprovada, não sei que maluquice é essa de se vangloriar de reprovar tantos alunos assim, né? Então, com vocês vai ser muito diferente, todos aprovadíssimos aí na primeira fase da OAB, tá, pessoal? Então, eu estou aqui comentando com vocês a respeito desses institutos de direitos reais, né, direito das coisas, que a gente precisa se atentar. Uso capião de bem móvel pode acontecer também, tá? Ordinária, eu tenho boa-fé e justo título, por exemplo, fui comprar um carro lá na Intendente Magalhães, tenho o documento do carro, só que depois eu descubro que o carro é furtado, é roubado. Caramba, mas eu tô de boa fé, porque eu fui comprar numa agência. Então, eu tenho justo título e boa fé. Eu posso usufruir desse bem, porque pode ser que depois fale, olha, esse carro é roubado, o chassi está adulterado, mas não fui eu que fiz. Eu comprei assim, por isso, gente, evitar comprar bens na Intendente Magalhães, tá? Com todo respeito, mas vamos comprar em agências conhecidas e até mesmo às vezes você comprando de alguém, o LX, sei lá o quê, é muito temerário isso. Por quê? Porque você não sabe a origem, igual quando está muito mais barato do que aquilo que efetivamente ele vale. Então a gente precisa desconfiar. Tá? Então, olha o que diz o artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, a propriedade será adquirida por aquele que adquiriu com justo título e boa-fé, tá? Então, esse carro pode ser que essa pessoa não consiga transferir a propriedade no Detran, porque tem lá uma restrição de que ele foi furtado ou ele tem uma indisponibilidade, então a pessoa pode usucapiar. Professora, posso fazer uso capião extrajudicial? Não, não pode. Eu falei isso no início da aula, tá? Então, uso capião extrajudicial só de bens imóveis. A uso capião extrajudicial não pode ser de bens móveis. O uso capião pode ser judicial ou extrajudicial, mas para bens móveis só há uso capião judicial. Posso perguntar isso na prova? Vou colocar essa questão no banco de questões e vou colocar como prova. Aliás, as provas foram ontem, foram muito boas, né? Eu gostei das notas, daquela revisãozinha antes da prova, é tudo de bom, né, gente? Que a gente refresca a memória, né? E aí faz ali a prova direcionada. E a uso capião extraordinária é aquela que dispensa a boa-fé. Então, mesmo que a pessoa esteja de má fé, ela pode usucapiar. Aí o prazo aumenta para 5 anos, tá? Então, 1261 diz assim, ó, se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião, independentemente de título ou boa-fé. Então, pode ser também mesmo de má-fé. Professora, mas o que seria essa posse de má-fé? Aquilo que eu expliquei para vocês, né? Por exemplo, você vai no shopping, aí tem lá um carro. Eu até tive um aluno que ele era gerente do Sheraton, ali na Estrada do Joá, não, na Niemeyer, né? O Sheraton ali. E ele falou que tinham vários carros lá que foram abandonados pelos seus donos. As pessoas deixavam o carro estacionado e iam embora. Se hospedava lá e ia embora, né? Então, é uma forma de você poder usucapiar. Você está de boa fé? Não, você não está, porque não é seu. Você não comprou, né? Mas é de má fé. Mas mesmo assim, você pode usucapiar.
né? Seu vizinho de porta faleceu, não apareceu nenhum herdeiro, você buscou lá se tem testamento, se tem inventário em trâmite, não tem nada. Então você pode usucapiar. Por quê? Porque pelo menos você vai cuidar daquele bem. Você vai tomar conta daquele bem e aí utilizar o princípio da função social da propriedade. A função social da propriedade, o que que ela quer dizer com isso? Que alguém está tomando conta daquele bem, alguém está pagando os IPVAs, alguém está cuidando daquele bem para que ele não se torne um lixo, né? Daqui a pouco vá para o ferro velho. Então, você, de alguma forma, está zelando pela existência daquele bem, né? Então, por isso pode haver a uso capião, tá? Então, 3 anos se tiver de boa fé, 5 anos mesmo de má fé, pode usucapir de automóvel, pode usucapir de celular, pode usucapir de bolsa, pode usucapir de qualquer bem móvel. Perda da propriedade é um outro assunto dentro da aula 7, tá? Que eu até coloquei aqui para vocês a etiqueta da Prada, né? Que para a gente lembrar como uma memorização, igual eu falei para vocês das ações possessórias. Matei um tubarão, retirei a espinha inteira com a mão, para a gente nunca mais esquecer, né? As ações de reintegração, de manutenção de interdito proibitório. Aqui também para a gente aprender a perda da propriedade móvel ou imóvel que está prevista no artigo 1275. Então, você vai memorizar a etiqueta Prada, a marca, para você não esquecer mais quais são as formas de perda da propriedade, seja ela móvel ou imóvel. Então, olha o que diz o 1275. Além das causas consideradas neste código, perde-se a propriedade: 1, por alienação; 2, pela renúncia; 3, por abandono; 4, por perecimento da coisa; 5, por desapropriação. E se a gente inverter, isso aqui é na ordem do 1275, tá? Mas se a gente transferir isso para a palavra Prada, aí a gente tem o perecimento, a renúncia, o abandono, a desapropriação e a alienação, que a gente vai passar a verificar a partir de agora, tá? Então, 1275 do Código Civil, primeira forma de perda da propriedade, alienação. O que é alienação? Quando eu digo assim, ó, vou alienar o meu bem, é um ato negocial, uma relação jurídica, é um contrato, tá? Em que eu sou alienante, como eu falei para vocês, eu estou vendendo para a Ângela. Eu sou alienante, vendedora, ela é a adquirente, compradora. Tá? Então, isso, obviamente, né, gente, é perda da propriedade, mas não é uma perda, porque eu vou receber por isso, né? Então, mas eu vou vender para ela, eu não sou mais a dona daquele imóvel, ela será a nova dona do imóvel, porque eu sou alienante, vendedora, ela é adquirente, compradora. Então, ato negocial, exemplo, compra e venda. Eu coloquei para vocês aqui, transferência da propriedade. Como ocorre a transferência da propriedade do bem móvel? Quem é o primeiro a colocar aqui? Pode escrever ou pode falar. Transferência do bem móvel ocorre pela... Gente, vocês estão comigo? Oi? Tradição. Tradição. Muito bem. Quem falou? Foi eu, professora Felipe. Felipe. Tudo bom, meu amor? Tradição, muito bem. Ó, já vai garantir a estrelinha. Felipe já garantiu a estrelinha. E a transferência da propriedade do bem imóvel? Registro. Registro, muito bem. Registro do título translativo no registro de imóveis. Então, assim vai ocorrer a transferência da propriedade. Eu vendi para alguém a tradição, entreguei o bem,
ali está transferida a propriedade. Se se tratar de bem imóvel, tem que ser pelo registro do título translativo no registro de imóveis. Fiz uma observação aqui sobre navios e aeronaves, porque navios e aeronaves, como tem um alto valor econômico, demandam registro, tá? Então, tem que registrar se tratar de um helicóptero, de um jatinho, né? Madonna chegou ontem ao Rio de Janeiro. Ai, ai, prefeitura investiu 10 milhões no show de Madonna, né? Ai, ai, e os hospitais? Ai, ai, e as escolas? Ai, ai. Então tá, né? Então tá. Mas ela chegou com o jatinho dela. Jato, helicóptero, por ter um alto valor econômico, o Código Brasileiro da Aeronáutica prevê que precisa de registro, apesar de serem considerados bens móveis, tá? E navios a mesma coisa. Tá? Então, o Código Marítimo também prevê que, se tratar de uma embarcação com valor alto econômico, demanda registro. Não basta entrega do bem, tem que registrar no registro de títulos e documentos, tá? Por quê? Por causa do alto valor econômico. E por isso é que, embora seja móvel, sejam móveis, demandam registro. Não esqueçam disso, tá, pessoal? Então, anotem aí tudo isso que eu estou falando, que é muito interessante. Outra questão aí, 1275, inciso 2, renúncia. Essa renúncia, ela é um ato unilateral e ela é sempre expressa. Tá? Se tratar de uma renúncia de herança, por exemplo, tá? Que como eu faço inventário, né, sou especialista em inventário e divórcio. Então, eu sou familiarista, civilista. E aí, às vezes, aquele herdeiro, ele quer abrir mão da parte que lhe cabe na herança. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer por termos autos ou por escritura pública. Então, já fiz, por exemplo, um inventário, que o pai faleceu, 3 irmãos. Aí o irmão mais velho mora no Canadá. E ele falou: olha, eu não quero nada, eu abro mão da minha parte na herança. E aí, se ele abre mão da parte dele da herança, ele está renunciando. Tá? Ele não está dizendo para quem ele abre mão, ele está abrindo mão da parte dele. Então, isso a gente chama de renúncia abdicativa. Ele abre mão da parte dele. Então, seria 33,3 para cada um. Quando ele abre mão da parte dele, 50% para cada um. Tá? Automaticamente, o quinhão que ele renunciou acrescenta ao quinhão dos demais. Tá? E a renúncia translativa, ela é diferente. Por quê? A renúncia translativa é assim, ó, 3 irmãos, tá? O irmão mais velho pode renunciar em favor do irmão mais novo. Então, é uma renúncia translativa. Ele renunciou a parte dele, os 33,3 dele, para o irmão mais novo. Então, o do meio fica com 33,3, o mais novo fica com 66,6. Tá? Por quê? Porque ele renunciou translativamente, ele renunciou transferindo a parte dele para outro, para uma pessoa específica. Tá? Então, a renúncia abdicativa é a verdadeira renúncia. Eu não quero, ponto. Na renúncia translativa, eu renuncio em favor de alguém. Então, ele está dizendo para quem ele está renunciando. Que, na verdade, lá no direito das sucessões, eu digo que não existe uma renúncia translativa. Ela se transforma em cessão de direitos hereditários. Então, eu vou ceder meus direitos hereditários para alguém. Tá? Então, isso é um aspecto mais processual, que quando vocês estiverem estudando isso, e quando se quiserem depois se
especializar em inventário, que é um nicho muito bom de mercado de trabalho dentro da advocacia, você vai ter lá as aulas específicas, né? Até tem um curso sobre isso, só sobre inventário, só sobre famílias e sucessões, e aí você vai se especializar na acepção do termo, de dominar uma técnica, e aí eu ensino que, por exemplo, esses três irmãos, eles não querem ter dor de cabeça com o inventário, mas querem vender o bem para um terceiro. Então, eles fazem uma cessão de direitos hereditários para esse cessionário, e esse cessionário ele vai continuar o inventário, para que, na finalização do inventário, aquele bem que pertencia ao pai deles, que faleceu, e eles abdicaram da herança em favor de um terceiro, eles cederam os direitos hereditários em favor deste terceiro. E este terceiro vai finalizar o inventário e já vai passar o bem para o nome dele. Então, existem ferramentas que nós podemos utilizar no direito para facilitar, né, o trâmite e desburocratizar esse trâmite, tá? Então, isso eu estou só dando uma sugestão, uma dica para vocês de como proceder, que é uma questão mais processual, como advogado, que a gente pode fazer isso, tá? Mas a renúncia, você está perdendo a propriedade, porque você está abrindo mão dela, perdendo em termos, né? Que é o que a lei diz, mas você vai ser remunerado, mas você não vai ter mais aquela propriedade para si. O inciso 3 fala de abandono, ato voluntário do titular. A derrilição, porque olha o que é res derelicte. Res derelicte, coisa abandonada. Derelicte é abandono em latim. Então, por isso que a gente chama de derrilição. O que é derrilição? Abandono. Tá? Então, a derrilição dos bens é verificada pelo comportamento do agente. É lógico aquilo que eu falei para vocês. Ah, eu esqueci meu celular na mesa do restaurante. Poxa, eu não abandonei, gente. Eu esqueci, eu perdi. Deixei lá. Ninguém abandona o celular, ninguém abandona um óculos da Prada. Então, não é abandono, a pessoa perdeu. Né? Então, o abandono é diferente do não uso. Não significa que o titular não deseja mais a coisa como sua, deve ser comprovado o desinteresse pelo bem, óbvio. Né? Então, ninguém esquece. Uma vez, eu me lembro que eu fui no Grand Canyon, tá? A gente foi para Las Vegas, e de Las Vegas a gente foi para o Grand Canyon, que é perto, né? Umas 4 horas de viagem de carro. E aí eu estava lá e eu estava com uma jaqueta de couro. E aí eu tirei para fazer uma foto. E esqueci a jaqueta de couro na pedra. E fui andando, fui andando, andando, andando com meu marido. Lá pelas tantas eu falei, caramba, minha jaqueta. Aí eu voltei tudo. Quando eu cheguei lá, minha jaqueta estava lá. E era um local, gente, muita gente, muita gente. Então, olha a cultura, olha o respeito. Né? Se fosse no Brasil, achei uma jaqueta de couro, já ia embolar e já ia enfiar na mochila. Né? Mas ali eu vi assim, caramba, como é que pode, né? A diferença de cultura de um lugar para outro. Então, eu tirei para fazer a foto, esqueci lá, voltei e estava lá no mesmo lugar onde eu deixei. Né? Então, a gente precisa respeitar isso. Então, que a gente incuta na cabeça, né? Que se alguém achou uma coisa é porque alguém perdeu, alguém esqueceu. Não é para se apropriar de uma coisa que não é sua. Né? Então, o abandono é diferente do não uso e a gente tem que saber essa diferença. Outro requisito aí da perda da propriedade, 1275, inciso 4, perecimento da coisa. O que vem a ser esse perecimento? Né? Destruição da coisa. Então, não há direito sem objeto. Então, não há direito sem objeto. Lembra o que eu falei para vocês? Qual a única exceção, né, de haver direito sem objeto? A única exceção de haver direito sem objeto é a compra do apartamento na planta. A gente até comentou isso na aula presencial, que eu sei, gente, que a aula presencial é diferente, né, de aula online, mas eu aqui não estou deixando perder a qualidade. Eu sei que é diferente, isso aqui é uma exceção. Hoje, essa aula está sendo uma exceção à regra, tá? Que eu estou repondo a aula. Mas
Aula presencial eu falei isso para vocês, que um único exemplo de haver direito sem objeto é a compra do apartamento na planta, porque ele não existe ainda. Mas o que importa é que na hora que eu vou comprar um apartamento na planta, eu verificar que existe a matrícula do imóvel, né, que ali vai ser construído um prédio com tantos andares e que eu sou a dona da unidade X e que compõe tantos por cento, tantos metros daquele terreno e que ali será construído aquele prédio que terá tantos andares e tantos apartamentos. Então, a gente precisa se precaver e se proteger. Então, a regra é: não há direito sem objeto. Mas existe a coisa futura, que é o apartamento na planta, tá? E qual é o objeto do direito real? A coisa. Tanto que é direito das coisas, que englobam, o direito das coisas engloba tanto os direitos reais quanto todos, a posse, o condomínio e ao uso capião, né? Que a gente já falou isso. Por que que é direito das coisas e por que que é diferente de direitos reais? Porque os direitos reais estão elencados no 1225. Os 14 direitos reais que estão elencados no 1225, e o direito das coisas abrange muito mais do que isso, tá? Então vamos lá. Se a coisa se extingue, perece também um direito real, tá? Então a coisa se extinguiu, pereceu o direito real. Exemplo: anel que cai no mar. Casa que sofre incêndio. Se a casa que sofre incêndio tem seguro, maravilha. A gente deveria ter a cultura do seguro. Nos Estados Unidos, todo mundo tem seguro para tudo. Aqui a gente precisaria ter esse hábito de ter seguro, tá? Porque o seguro, ele vai nos proteger de um caso de reparação civil, de responsabilidade civil. Tá? Então, se eu causar um dano a alguém, eu vou ter o seguro que aí vai cobrir esse dano. Lembra quando a gente faz seguro de carro? Não está lá embutido, incluído no seguro do carro, danos a terceiros, danos morais? A gente precisa fazer o seguro e ter atrelado a ele esse valor para a reparação civil. Tá? Porque ninguém está isento de vir a causar um dano. Não porque quer, mas às vezes, né, por negligência, imprudência, imperícia. Salão de cabeleireiro, por exemplo, tem que ter seguro. Né? Muitos não têm, mas não é bom ter? É. As lojas, é obrigatório? Não, obrigatório não é. Mas não é bom ter? É. O advogado, é bom ter. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Ah, a casa que eu moro está assegurada? Então, se ocorrer um incêndio, se ocorrer um dano, eu vou receber do seguro. Né? Então, isso deveria ser uma cultura incutida. E na quinta-feira, quem é meu aluno em Direito das Obrigações, eu vou começar a responsabilidade civil na quinta-feira. A gente já terminou obrigações, a gente vai começar a responsabilidade civil, que é uma matéria muito interessante. Por quê? Porque o grande vilão da responsabilidade civil é o dano. Então, se o dano foi causado, eu preciso que ele seja devidamente reparado. Tá? Então, quando eu tenho um seguro, eu tenho essa probabilidade de reparação de dano muito maior do que é, se eu não tivesse, né? Então, a gente precisa se proteger em relação a isso, tá? Terreno invadido pelo mar, isso ocorre muito no Nordeste, tem ocorrido bastante. A pessoa constrói a casa beira-mar, só que aquilo foi aterrado, né? E o mar invade, a pessoa vai perder, e aí? Vai pedir indenização para quem? Né? Então, não dá. Perda do automóvel, quando, por exemplo, a pessoa não faz um seguro do automóvel e aí se envolve no acidente, perda total. Então, aí vai fazer o quê? Quem vai pagar? Né? Se a pessoa se envolveu num acidente por conta própria, não tinha seguro,
houve perda total do automóvel. Sinto muito, né? Não tem a quem pedir reparação, não tem a quem pedir indenização. Então, por isso, a importância do seguro, tá? Mas aqui vai haver a perda da propriedade imóvel nesses quesitos aqui. Quinto, inciso 5 do 1275, a desapropriação, que a gente até falou, né, da limitação ao direito da propriedade, a desapropriação, que é uma interferência do poder público sobre a propriedade privada. Dei exemplo para vocês, por exemplo, na questão do BRT, do Parque Olímpico, em que várias pessoas foram desapropriadas por um interesse público, uma utilidade pública, um interesse social. Então, a pessoa ela é desapropriada, tem que ser um ato da prefeitura, tá? Tem que ser por decreto e tem que ter indenização. Vocês vão estudar pormenorizadamente isso no direito administrativo, tá? Mas aqui eu estou dando, né, uma palhinha para vocês, de uma forma que está no Código Civil a desapropriação, mas que é um instituto de direito administrativo. Então, como é que uma pessoa vai ser desapropriada? Decreto da prefeitura, ato administrativo, olha, aqui será construído o BRT, o metrô. Lembram que eu falei para vocês que eu tenho uma cliente ali perto do Barra Ponte? Então, que ela foi desapropriada porque aquelas casas ali no Barra Point, perto do Barra Point, eram casas que foram transferidas à posse, deu título de posse, o DRE, né, DER, perdão, Departamento de Estradas e Rodagens, para os funcionários lá da época, né, lá da década de 70, eles ganharam aquele título de posse daquele terreno, cada um seu lote, cada um seu terreno, e construíram ali as casas. Aí o prefeito, Eduardo Paes, na outra gestão dele, ele desapropriou todo mundo, né? Indenizou 100 e poucos mil, uma indenização irrisória, que muitos saíram dali e foram comprar uma casa lá em Rio das Pedras, que também, gente, não tem garantia nenhuma de titularidade de propriedade, né? Rio das Pedras, Muzema, gente, ali não é registrado, ali não tem matrícula, né? Então, vocês não são mais leigos. Por quê? Porque, como eu sou professora de direitos reais, né? Direito das coisas, e a gente está conversando sobre isso, a gente precisa entender, né? Porque, por exemplo, tem gente que quer fazer curso de uso capião e não sabe nem o que é uma matrícula de um imóvel, não sabe o que é um registro, não sabe a diferença entre cadastro e registro. Então, não sabe a diferença de meu nome está no IPTU, e daí que seu nome está no IPTU, isso não significa que você seja dono de nada. O que significa que você é dono de algum bem imóvel é o registro no registro de imóveis. Então, vocês, graças a Deus, né, que vocês não são mais leigos, porque vocês estão aprendendo na graduação. Eu sei que é muita matéria, mas vocês não são mais leigos nesse quesito. E toda a aula eu coloco para vocês a prática, né, de como a gente vai aplicar aquele instituto que às vezes parece muito distante, né, da realidade, mas é a teoria adequada à prática. Então, eu procuro dar as minhas aulas assim, para que vocês entendam, né, qual é o motivo e a razão daquele instituto existir e qual é a aplicabilidade dele na prática. Então, a desapropriação ela tem que vir associada à indenização, porque a pessoa vai ser desapropriada por um interesse público, por um interesse social, por uma utilidade pública, seja por causa do metrô, seja por causa do BRT, seja por causa de algum interesse social, e ela tem que ser devidamente indenizada por isso, tá? E a aula 7 tem uma questão aí que eu coloquei para vocês, né? Por meio de esbulho, Ronaldo obteve a posse de lote urbano pertencente ao estado do Amazonas. Neste lote, ele construiu sua residência, na qual edificou uma série de benfeitorias, tais como piscina e churrasqueira. O Estado do Amazonas, por intermédio de sua procuradoria, ingressou em juízo para reaver o imóvel,
Nessa situação, responda. A resposta correta é a letra E. Tá? Ronaldo não poderá exigir indenização por todas as benfeitorias realizadas, vez que exerceu posse injusta sobre o bem. Então, ele invadiu, ele esbulhou. Então, ele não tem direito a receber nenhum tipo de indenização pelas benfeitorias realizadas, tá? Então, é a letra E. E para a gente terminar a aula 7, eu vou começar a aula 8 já já, tá? A gente vai fazer um intervalinho, mas eu coloquei uma mensagem aqui para vocês. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, né? Isso que é o sucesso, vários esforços que são repetidos dia após dia, e isso vai fazer com que a gente seja bem-sucedido, tá? Então, mensagem da aula 7, muito obrigada. Vou fazer um breve intervalo, tá, gente, para tomar um cafezinho, e aí, daqui a 10 minutinhos eu volto.